Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 52, módulo 2. O assunto galvanômetro. Vamos lá? Graças à reversibilidade dos fenômenos eletromagnéticos, muitos outros componentes ou funções podem ser obtidas na prática. Dentre os dispositivos que transformam a eletricidade em movimento, temos os galvanômetros e os motor DCC, isto é, corrente contínua. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Na figura, podemos ver a aparência externa típica de um galvanômetro, isto é, um medidor de corrente elétrica. Dependendo da escala ou capacidade de medição do componente, ele pode ser chamado microamperímetro, miliamperímetro ou amperímetro. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Podemos ver nesta figura que os galvanômetros são dispositivos polarizados, ou seja, seu terminal positivo e negativo são específicos e não podem ser ligado invertido, sob pena de danificar o próprio instrumento. Normalmente, a polaridade dos terminais vem marcada com nitidez, tanto na traseira como na frente do próprio galvanômetro. Observe agora com atenção esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Podemos então ver na figura o símbolo adotado para representar os galvanômetros e muitos outros medidores elétricos nos diagramas esquemáticos do circuito. Observe agora esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Observe que nessa figura temos agora uma estrutura simplificada de um galvanômetro. Uma pequena bobina móvel se movimenta em torno de um eixo, tracionando assim a uma posição de repouso por uma mola fina e muito delicada. Essa bobina localiza-se no intervalo de um ímã permanente em forma de U, de modo que as linhas de força do campo magnético gerado por tal ímã corta as espiras da bobina. Um ponteiro muito fino e leve é preso à bobina, movimentando em torno do mesmo eixo que o suporta. Aplicando-se assim uma tensão ao terminal da bobina, esta será então percorrida por uma corrente elétrica, que gera em torno dela um campo magnético, diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. A interação entre o campo magnético fixo do ímã e momentaneamente gerado pela bobina faz com que esta se movimente, girando em torno do eixo. Preste atenção, aluno. Observe com atenção a figura. Observe que nessa figura nós temos agora uma estrutura simplificada de um galvanômetro. Observe que uma pequena bobina móvel se movimenta em torno de um eixo, tracionando assim a uma posição de repouso por uma mola fina e muito delicada. Essa bobina localiza-se no intervalo de um ímã permanente em forma de U, de modo que as linhas de força do campo magnético gerado por tal ímã corta as espiras da bobina. Um ponteiro muito fino e leve é preso à bobina, movimentando em torno do mesmo eixo que a suporta. Ao aplicarmos uma tensão ao terminal da bobina, esta será então percorrida por uma corrente elétrica, que gera em torno dela um campo magnético diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. A interação entre o campo magnético fixo do ímã e momentaneamente gerado pela bobina faz com que esta se movimente girando em torno do eixo.
A amplitude desse movimento é proporcional ao campo magnético gerado na bobina, que por sua vez é proporcional à corrente que a percorre. Preste atenção. A amplitude desse movimento é proporcional ao campo magnético gerado na bobina, que por sua vez é proporcional à corrente que a percorre. Dessa maneira, pelo tamanho do deslocamento do ponteiro, podemos medir com precisão a corrente elétrica. Uma simples escala graduada colocada sob o ponteiro permite ler analogicamente a intensidade da corrente. Quando cessa a passagem da corrente pela bobina, a pequena mola reduz o conjunto móvel à posição de repouso. Galvanômetro não é mais do que um arranjo eletromagnético mecânico, destinado a medir uma corrente elétrica pelo deslocamento de um ponteiro eletroímã, de um pequeno eletroímã. Preste atenção, aluno. Galvanômetro não é mais do que um arranjo eletromagnético mecânico, destinado a medir uma corrente elétrica pelo deslocamento de um pequeno eletroímã. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.